Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o presbítero Silvio Moura e você está no portal Atalaia. Quero nesse momento me referir a umas postagens feitas entre os obreiros ali da cidade de Carpina. Nessa postagem, os irmãos começam a reclamar de uma nova modalidade que o senhor Simas Dias, que é o pastor daquela localidade, criou. Duas coisas eu quero trazer aqui que me enviaram. Primeiro, a criação de um livro de ouro. Em segundo lugar, uma campanha para que cada obreiro doe R$150 para a construção do novo templo. Por que eu venho trazer isso aqui? Não seria normal? Seria normal, mas não é. E eu vou, para explicar isso que está acontecendo aí em Carpina, eu venho para aqui, para Maragi, e vou passar a ler um e-mail que eu enviei para o pastor Ailton, na época em que estavam construindo o templo aqui de Amaragi. Pois é. E-mail enviado ao pastor Ailton após a reunião de obreiro, em que eu fui super humilhado perante os meus companheiros, a quem até hoje tenho muita consideração. Passo a ler aqui para que os irmãos entendam. Ilustres senhores, membros da Comissão de Ética das Igrejas Assembleia de Deus no Estado de Pernambuco, digníssimos senhores presbíteros presentes nessa reunião. Isso foi um texto que eu fiz para mostrar minha indignação e denúncia. E todo esse teu aqui, o pastor Ailton teve conhecimento. Acompanha. Abro este momento com a palavra do sábio Salomão, que diz: quem anda em sinceridade anda seguro. Estamos aqui neste dia, que para mim, particularmente, é um momento em que todas as verdades devem fluir, e essa deve ser o motivo essencial dessa reunião, pois a verdade deve nortear nossas vidas, ser princípios do qual não podemos e não aprendi a abrir mão, nem fazer conchavos. Senhores, há uma distância abissal entre a mentira e a verdade, pois esta, embora queiram suprimir, em algum momento ela surgirá. A verdade é a âncora que sustenta a igreja do Senhor Jesus Cristo, sem a qual a mesma ficaria jogada conforme a dança das ondas. E a verdade é que chegou aqui na cidade de Amaragi um caminhão caçamba de cor amarela, cuja propriedade foi atribuída ao irmão Y. Eu vou aqui omitir os nomes dos irmãos, porque já faz tempo e esses irmãos não tinham culpa, né? Apenas foram enganados por esse falso líder e juntamente com o seu Ailton, que sabia de tudo isso e mesmo assim quis proteger. Irmão Y, que dizia ser seu proprietário, e após minha pesquisa ao Detran, descobri que o mesmo pertencia ao senhor X, que é parente do pastor local. Mas como se pode se o tal parente ganha apenas, na época, R$600? Após os questionamentos, foi descoberto que o carro que pertencia ao irmão Y, ao irmão X, finalmente era do líder da época, do pastor. A partir daí, iniciamos um cruzamento de informações para ver se os desvios procediam, porque já começávamos a ver sinais de desvios. Dias depois, foi-me confidenciado por um dos trabalhadores da igreja, em fevereiro do corrente ano, isso é de 2010, que o pastor da época levou os trabalhadores da igreja para uma obra particular. Obra essa situada na cidade de Caruaru, onde o mesmo possui, segundo informações, uma semi-mansão, e lá não só a refeição em um restaurante, mas sobretudo as diárias foram pagas pela igreja. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos
e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? E Ele vai recompensar com certeza dobrado também. Então entregue ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Haja vista que o pastor pediu que os mesmos informassem o número dos seus RGs para assim preencher o talão de saída e mais uma vez os pobres membros da Igreja Assembleia de Deus que têm seu remunerado subtraído arcarem com os prejuízos. Passados alguns dias, perguntei a um determinado irmão que fazia parte da direção da igreja o seguinte: quanto temos em caixa para iniciarmos as obras? E o mesmo me disse que não diria o quantitativo em caixa, enfatizou apenas que a igreja possuía uma conta em Amaragi e a outra parte do dinheiro arrecadado ficava no caixa da igreja. E apesar de eu insistir, o mesmo me negou um direito adquirido. No dia seguinte, o meu celular toca e quando vou atender, era o pastor me inquirindo acerca da pergunta que fiz ao irmão Y. Quero dizer que o irmão Y aqui, eu não vou omitir o nome, era uma pessoa que cumpria ordens do pastor, que por sua vez tinha o respaldo, o apoio, com tudo de errado que fazia do pastor Ailton José Alves, tá bom? Porque todo esse teor foi para lá para o templo central. Quando o senhor da época me liga, ele diz o seguinte: o senhor perguntou ao irmão X a respeito das finanças da igreja, foi, irmão Silvio? Sim, respondi. Há algum problema, pastor? O senhor deve saber que para essas coisas quem tem que responder é o pastor e não o irmão Y. Respondeu ele. Não, pastor. Deve haver engano, pois quem tem que prestar conta do movimento da igreja é o tesoureiro e não o senhor, eu esclareci. A igreja, disse ele, tem pastor e o senhor tem que procurar isso dele, retrucou. Então, pastor, disse eu, embora atropelando a nossa lei maior, que é o estatuto, esse é o trâmite, eu quero que o senhor me permita acesso ao relatório financeiro e peço que na próxima reunião esse relatório esteja disponível, pedi. Como sempre nervoso, disse, eu não quero muita conversa com o senhor, e desligou o celular. Como eu me referia à comissão de ética e mandei isso aqui para o pastor Ailton, eu coloquei, como pode um pastor na presença de mais de 100 obreiros baixar tanto o nível da conversa como ele fez comigo no dia em que, falando em verdades, isso na reunião, insinuou que eu estava em pecado quando desequilibrado emocionalmente disse, o senhor a partir de hoje não é mais presbítero da igreja em Primavera. Eu era o vice-dirigente da igreja aqui em Primavera. Irmão, disse ele, na presença das pessoas, esse irmão não é digno de estar no vosso meio, se referindo a mim. Há mais de um ano ele não ceia, insinuando que eu estivesse em pecado. Eu fazia minha graduação na cidade de Palmares. Não pagou dízimo, eu tinha combinado com ele na calçada da igreja, perguntado a ele, senhor, eu dou meu dízimo e coloco na salva da escola bíblica. Eu era o professor de classe de professores na escola bíblica. Eu era coordenador, na verdade, da escola bíblica. Então, o meu dízimo eu colocava, e eu tenho um testemunho da pessoa, eu colocava na salva. E combinei com ele. Então, ele ensinou aqui que esse homem não paga dízimo, é um infiel. Isso na frente das pessoas. O tempo passou e, segundo o grande sábio Salomão, há tempo para todo propósito embaixo do céu. E hoje venho não só mostrar minha inocência, como provar, não com aquele desequilíbrio peculiar do pastor, que na presença do pastor Ailton, disse ao ver as fotos que eu levei de trabalhadores prestando serviço para ele, sendo pago pela igreja. Disse, ele só vai lá tirar essas fotos quando eu não estou, me ameaçando. E aí eu denuncio para eles.
há nessa congregação, no campo, uma pessoa que eu jamais gostaria de vos dizer que é infiel, que é o pastor fulano de tal. Evito o nome, irmãos, porque sei que já passou, não quero ferir mais, não é? Já passou, já cicatrizou, não quero usar os nomes aqui para não magoar mais ninguém, né? Porque hoje eu percebo que ele não era menino para fazer o que fez, mas ele fez porque o senhor aí do templo central estava cobertando todos os desvios, né? O senhor Ailton, a esse sim eu me dirijo e continuo dizendo que ele continua sendo um homem que não merece confiança. Porque tudo isso aqui eu mandei para o templo central e ele não tomou nenhuma providência. Continuando. Que é o pastor Y. Porém, hoje, nesse dia 9 de novembro de 2010, já não se pode negar. Há provas robustas, a saber, provas documentais, testemunhais, que traremos ainda hoje. Senhores, a nossa sociedade clama por transparência, lisura, moralidade na obra de Deus. Eu mandei isso aqui para o templo central e falei sobre os desvios que aconteceu. A compra dessa Mercedes-Benz, que trabalhava para a prefeitura aqui, né, que a princípio era do irmão, passou para outro e finalmente descobriu-se quem era o verdadeiro dono. Desvio de uma única vez que a gente percebeu nos cofres, de 35.900 só naquele mês ali que a gente percebeu. Desvio de uma malha de laje, desvio de sacos de cimento, remanejamentos de trabalhadores. Então tudo isso aqui foi entregue ao senhor Ailton. Então, por que eu vim ler isso agora? Porque lá em Carpina começa o mesmo método utilizado aqui. Quando o tal pastor aqui começou a construir, ele destruiu a igreja, derribou a igreja sem pedir consentimento aos presbíteros, e aí, para construir, o que foi que houve? Uma campanha. Ele filmou a igreja sendo demolida, a outra igreja sendo construída, e transformou essa filmagem em DVDs. E a gente era praticamente obrigado a comprar 3 DVDs. Eu estava numa situação financeira muito grande e eu não pude comprar, comprei apenas um, foi motivo de sobra para ele já entender que eu era inimigo dele. Quero dizer isso porque lá na cidade de Carpina, o senhor Simas Dias não só lançou um tal de livro de ouro, como agora está pedindo aos obreiros que cada um doe R$150. Multiplica isso aí pelo número de obreiros que existe ali em Carpina. Agora eu pergunto, existe alguma transparência? Ora, o seu Simas Dias, ele veio para aqui na mesma situação, em que houve desvios, e os desvios estavam vinculados à construção do templo. Foi exatamente no tempo da construção do templo que houve esses desvios. E aí ele faz exatamente, a metodologia é a mesma. Então estão pedindo dinheiro lá, e esse dinheiro vai cair na mão de quem? Quem vai garantir que esse dinheiro vai ser destinado a essa construção? Foi seu Simas Dias que veio para aqui encobrir todos os erros aqui, os desvios financeiros daqui de Amaragi. Foi esse homem que disse que a igreja é roçado dele. E agora esse homem, além de lançar um livro de ouro, ainda lança uma campanha para os obreiros doarem R$150. E os obreiros disseram um para o outro. Ele falou isso aqui na Santa Ceia, o Simas Dias, e o povo não gostou. Por que o povo não gostou? Porque o povo sabe muito bem hoje quem é seu Simas Dias. Seu Simas Dias é aquele protetor daqueles homens que praticam os erros, das pessoas que ocultam, das pessoas que desviam. Seu Simas Dias é protetor. O seu Ailton é protetor do bando todo. Né? Ailton é protetor do bando todo. Porque eu mandei vários e-mails para o pastor Ailton. E em nenhum momento o pastor Ailton me respostou dizendo: irmão Silvio, vou tomar a direção, vou tomar as providências. Ele se fazia de surdo, de cego, para não enxergar nada que eu estava denunciando. Isso foram alguns anos de denúncia. E nunca ele tomou a providência. A providência que ele veio foi mandar aqui encobrir, acobertar os erros. É isso que eles fazem. Então, por favor, meus irmãos, os obreiros aí de Carpina, se vocês forem constrangidos a doarem R$150, por favor, criem coragem, denuncie, mande para cá, e nós vamos denunciar.
Mande para cá, não dê dinheiro a Simas Dias. Não dê dinheiro para essa construção. Porque aí vocês não podem, vocês não têm acesso a nada aí. Ora, se ele fez aqui numa distância dessa, se houve irregularidade aqui e ele veio aqui aprovar, imagine aí como é que vai ser. Então, por favor, não deem dízimos, não dê oferta, não dê 150 para coisa nenhuma, porque você não sabe para onde dá, para onde está indo. Então, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelas pessoas que nos enviaram estas informações para que a gente possa denunciar a intenção real dessas pessoas. Muito obrigado.